Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Olá, muito bom dia. Olha só que notícia boa. O Brasil exportou 4.200.000 sacas de café em abril. Esse número representa a alta de 53% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Os embarques de café em abril renderam a maior receita cambial da história para qualquer mês, ao atingirem 935 milhões e 300 mil dólares. Em volume, foram 4.200.000 sacas de 60 quilos, um recorde. Esse resultado significa aumento de 53,3% em volume e 52,6% em valor na comparação com o mesmo intervalo de 2023. Os dados constam no relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. No acumulado dos 10 meses do ano safra 2023-2024, as remessas cafeeiras do país ao exterior somam 39 milhões e 256 mil sacas, apresentando evolução de 28,5% na comparação com o registrado entre julho de 2022 e o fim de abril do ano passado. Nós tivemos mais um mês recorde da nossa série histórica. Já havíamos anunciado em março de 2024 números recordes e agora em abril também números recordes. Desde outubro de 2023 nós estamos exportando acima de 4 milhões de sacas, com exceção do mês de fevereiro, que é o mês mais curto. Isso demonstra a capacidade, a eficiência e esse trabalho impecável do comércio exportador de cafés do Brasil. Segundo o presidente do Secafé, as volumosas exportações registradas foram puxadas pelos cafés in natura, principalmente os canéforas. E no caso do mês de abril, nós tivemos também recorde tanto para os cafés verdes arábica quanto para os canéforas, ambos com crescimentos muito expressivos. A arábica crescendo 40% em relação a abril do ano anterior e os canéforas crescendo 445%. Os 10 principais compradores dos cafés do Brasil aumentaram as aquisições nos primeiros 4 meses deste ano. Os Estados Unidos lideram o ranking, importando 2.669.000 sacas, ou 29,4% a mais frente ao primeiro quadrimestre de 2023, o que equivale a 16,4% das exportações totais. Todos os números mostram o compromisso, o desempenho, o respeito e a eficiência do setor exportador, que estamos buscando a ampliação da liderança absoluta do Brasil no comércio internacional. Isso é prosperidade para o Brasil, é índice de desenvolvimento humano para as regiões produtoras, é renda sustentável ao cafeicultor brasileiro. Uma linha de crédito especial tem auxiliado produtores rurais por toda a Europa. O programa é uma forma de incentivar a atividade agrícola, além da modernização de empreendimentos já existentes. Queijaria ultramoderna, novo edifício para as vacas. Graças aos fundos europeus, esse produtor conseguiu modernizar as instalações aonde produz leite. O vasto e novo edifício, situado numa aldeia a mais de 1.000 metros de altitude, abriga cerca de 50 animais. O jovem substituiu em 2017. A produção ocorre desde 1979 e tudo era feito de forma manual. Mas com o passar dos anos e aumento da produção, o proprietário se viu obrigado a ceder e modernizar a fazenda. 600 mil euros foram utilizados para a modernização. Cerca de 40% deste valor veio de ajudas regionais e europeias. O jovem criador foi beneficiado com o Fundo Agrícola Europeu para Desenvolvimento Rural. O programa é um instrumento da política agrícola comum da Europa que visa promover a competitividade, a sustentabilidade e a diversificação das zonas rurais. Entre 2014 e 2020, a França foi o estado-membro que recebeu a maior parte do dinheiro disponível, quase 11 milhões e meio de euros. E até 2027 deve receber outros 10 milhões para promover a agricultura no país. Estes fundos, geridos em parte pelos conselhos regionais, têm enfoque em 4 prioridades: a fixação de jovens agricultores, apoio às zonas sujeitas a catástrofes naturais, medidas agroambientais
ambientais e climáticas e gestão pastoril de rebanhos sujeitos ao risco de predação. Para o jovem agricultor, o programa é um excelente impulso, além de ser uma prática mais fácil, já que não tem tanta burocracia. Desde 2019, graças a estes investimentos, uma oficina de queijos funciona ao lado do estábulo. 2 vezes por dia, após a ordenha, o agricultor veste um avental para transformar o leite em queijo. Ainda durante a ordenha, ele já incorpora fermentos lácticos, para que haja bactérias e uma boa acidificação do leite. Um moldador então amassa cada volume pressionando com os punhos. Os queijos então são colocados em prensa por cerca de 10 horas e depois armazenados em câmara fria, onde uma refinaria os coleta antes de comercializá-los. 80% dos leites das vacas desta fazenda são para a produção de queijos. A propriedade produz cerca de 22 mil queijos por ano. Hoje, o agricultor se diz satisfeito com as mudanças, especialmente no contexto atual, em que os custos aumentaram bastante. Abranger a produção foi essencial. Se tivesse ficado apenas com a produção leiteira, provavelmente a fazenda não resistiria ao tempo. O cultivo de batata não foi gravemente afetado no Rio Grande do Sul. O motivo está na localização do plantio, já que o tubérculo está numa área de região serrana. Tanto que os produtores, neste momento, estão focados nos trabalhos da próxima safra. Com 336 municípios em estado de calamidade pública devido às enchentes, segundo informações divulgadas pelo CPEA, com base nos dados do governo do Rio Grande do Sul, a situação é alarmante. Entre as regiões afetadas estão Bom Jesus e Ibiraiaras, importantes abastecedoras do mercado nacional de batata. Em Bom Jesus, as colheitas da safra das águas estão praticamente concluídas. Porém, os agricultores direcionam agora seus esforços para o cultivo de batata semente para a próxima safra. Felizmente, a maior parte dos plantios de batata ocorre na região serrana, área menos atingida pelas chuvas intensas. Apesar da preocupação, produtores locais afirmam que não houve danos substanciais às lavouras. Entretanto, há apreensão quanto à qualidade das batatas sementes produzidas, uma vez que os efeitos das condições climáticas podem se refletir na safra seguinte. Em Ibiraiaras, a situação produtiva é mais crítica. Tradicionalmente, a região inicia as colheitas da safra das secas entre o fim de abril e o início de maio. Contudo, as adversidades climáticas têm prejudicado esse começo. O excesso de chuva tem provocado o apodrecimento de grande parte das batatas nos campos, levando os produtores a estimarem uma significativa quebra na produtividade. A extensão total dos prejuízos só será conhecida após o início efetivo das colheitas, quando os agricultores poderão avaliar o impacto real das condições sobre as plantações. As previsões meteorológicas indicam a possibilidade de novos episódios de chuvas intensas no final de semana, o que pode agravar ainda mais os transtornos já enfrentados pelo Rio Grande do Sul. E como a gente está vendo, os produtores do sul do país seguem contabilizando os prejuízos. Lavouras e maquinários continuam debaixo d'água. As imagens são impressionantes. Assim como na área urbana, a zona rural de vários municípios do Rio Grande do Sul foi tomada pela água. Nesta propriedade, em Cachoeira do Sul, era possível andar somente de barco. Olha a situação que a gente está vivendo hoje aqui, ó. Um local onde nunca deu enchente. Nossa armazenagem embaixo d'água, o arroz embaixo d'água. Olha a situação da sede, como é que se encontra aí. Trator embaixo d'água. Pneu amarrado, tudo que é barranco. Trator onde a gente pôde achar barranco, a gente botou lá nos trilhos. Ali está os exaustores do silo, a gente tirou para tentar proteger, mas já está tudo submerso. 4 exaustores ali, tudo submerso. Ali está o galpão, ó, jamais visto água ali. Trator lá, só o toldo de fora, ó. Trator com a torda de fora, o outro aqui com o pisca ligado. Meu Deus, Ganeleiro virado. Ganeleiro virado. Coletadeira virada. Hein? Ah. Hein, Ed? Não, você acha que é um ganeleiro, né? Aqui. Que loucura. Ó o trator, o Valtra lá, ó. Debaixo da árvore ali, ó. Falta o João Deere tá ali, ó. O João Deere novo lá, gabinado, ó. Disparou o alarme. Meu Deus do céu, ali só a tolda de fora, ó.
Aqui a tolda do outro lado aí, ó. Aqui. Isso aqui é no Rio do Mar. Muitos animais foram mortos. Lavouras inteiras perdidas no estado, que representa 70% da produção de arroz no país. Muitos equipamentos ficaram submersos. Silos usados para armazenar grãos após a colheita completamente alagados. Antes das chuvas, o IBGE estimava que a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas no Rio Grande do Sul cresceria mais de 46% neste ano em relação a 2023. Segundo a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, uma área que teve muita perda foi a região central do estado. Nos municípios da chamada Quarta Colônia, Santa Maria, Lajeado, a enchente levou praticamente tudo dos produtores. No norte do estado, o principal impacto para o agronegócio foram os danos à infraestrutura que causam problemas no escoamento de produtos derivados de frangos, suínos e bovinos e também na chegada de ração para esses animais. Atualmente, o nível da água baixou um pouco, mas o setor está paralisado. Alguns criatórios estão isolados. Essa semana, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu por videoconferência com 111 sindicatos rurais e com a Farsul. A Federação Gaúcha apresentou algumas demandas para ajudar o setor agropecuário do estado a lidar com os estragos. Entre as reivindicações estão a prorrogação das parcelas de custeio, investimento e comercialização, além de crédito para a reconstrução da estrutura produtiva. O Ministério da Agricultura anunciou que deve importar até 1 milhão de toneladas de arroz para abastecer pequenos mercados em periferias das cidades e nas regiões Norte e Nordeste para evitar aumento de preços por conta dos problemas no escoamento e perdas nas produções. As recentes chuvas no sul do país impactaram também a logística de entrega de novos lotes de trigo. As inundações no Rio Grande do Sul vêm preocupando, sobretudo, agentes de moinhos. A cultura de trigo está em entre-safra no estado. Segundo informações do CEPE, as estradas e pontes comprometidas têm limitado a entrega de novos lotes. Esse cenário elevou, sobretudo, os preços no Paraná e em São Paulo, uma vez que parte da demanda foi redirecionada para esses estados. No campo, triticultores devem começar a semeadura neste mês no Rio Grande do Sul. Apesar do solo estar saturado pelas chuvas, as maiores áreas de cultivo de trigo estão no noroeste do estado, região menos afetada pelas intensas chuvas, e isso segundo informações do CEPEA. Já no Paraná, as atividades estão avançando. A situação no Rio Grande do Sul está longe de voltar ao normal. As fortes chuvas levaram vidas, casas e boa parte da produção agropecuária do estado, como a gente tem visto aqui no Record News Rural. Os prejuízos ainda são incalculáveis. Para saber sobre as safras de milho, soja, também de arroz, entre outras culturas, e o que se pode esperar daqui para frente, a gente conversa agora com a Ângela Ruiz, que é jornalista especialista em clima e agro da Climatempo. Bom dia, Ângela, tudo bem? Bom dia para todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. E a gente já fala de prejuízo, né? Já existe algum dado sobre as perdas nas culturas do Rio Grande do Sul, especialmente a do arroz, já que o estado é o maior produtor do Brasil? Não, ainda não há dados precisos sobre essa perda toda no Rio Grande do Sul para as diversas culturas que o estado produz, porque os locais onde essas culturas se encontram estão com acesso muito ruim, né? Então, os extensionistas da Emater, quem puxa todos os dados das culturas, ainda não conseguem ter acesso a esses locais. Então, não temos ainda dados precisos com relação à perda. A gente sabe, sim, que o Rio Grande do Sul é um estado, é o maior dele responsável pela produção de arroz. A gente sabe também que os níveis de água ainda estão bastante elevados, o acesso às propriedades é bastante difícil, vai possibilitando que se faça uma avaliação mais detalhada desse cenário. O que se sabe agora, e que eu andei conversando com alguns analistas, é que na maior parte onde está tendo essa produção de arroz, né, onde ela tem sido produzida no Rio Grande do Sul, nessas áreas ainda tem uma parte do arroz
que ainda não havia sido colhido. Em torno de 10% e 15% desse arroz ainda não estava colhido. Porém, a maior parte já havia sido colhido. Ou seja, atualmente, essa produção brasileira de arroz, ela está estimada em aproximadamente 10 milhões de toneladas. Deixa eu pegar um dado importante para vocês aqui. É isso aí. Atualmente, a produção para arroz está estimada em aproximadamente 10 milhões e meio de toneladas. Então, se a gente pensar que ainda no Rio Grande do Sul, maior estado produtor, faltava em torno de 10% a 15% para serem colhidas, e essas chuvas ainda registradas nos últimos dias está impossibilitando a entrada de pessoas até essas áreas para fazer uma aferição completa dessas perdas, a gente pode estimar que mais ou menos aí os prejuízos ainda estão sendo mensurados na casa de 8% ainda para essa safra gaúcha de arroz. Então, ou seja, o certo mesmo é que a gente vai ter um impacto dessa safra de arroz que ainda faltou ser colhida no estado do Rio Grande do Sul. Outra questão importante sendo levantada é que mesmo que o que foi colhido, como é que vai poder, onde está armazenado, né? E como é que vai ser possível escoar ele do estado. Mas a gente, como eu disse agora, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, mas também é uma parcela de produção no Maranhão, no Tocantins, no Mato Grosso, em Rondônia. Você sabe dizer quantos por cento, né, já foi colhido no Brasil como um todo? É essa estimativa aí de 80% também, mais ou menos? 80%, 90%? Sim, nestes demais estados o clima tem sido favorável para a colheita. Mais de 81% da área semeada em todo o país já estava colhida, pelo menos até o dia 12 de maio. Então, a qualidade dos grãos colhidos nestas outras áreas é bastante satisfatória, com bons rendimentos também na quantidade de grãos inteiros. Mas uma coisa que eu quero trazer para vocês, um dado aqui recente, é que eu estive conversando com um analista de mercado e ele me contou essa semana que não há risco de desabastecimento de arroz para o país. Então, as pessoas devem ficar bastante tranquilas com relação a essa informação. O que ele me disse também, que acho que é importante a gente trazer aqui, é com relação ao preço, né? Ele falou que, eventualmente, pode ocorrer, né, por causa da menor oferta deste cereal no mercado, para o resto do ano, é possível que a gente observe momentos desse preço subir nas prateleiras ao longo do ano. Mas esse preço não vai disparar e o risco de desabastecimento não vai existir. Então, essa é uma informação bastante importante, né, que traz um pouco de alento para a população que está nos grandes centros urbanos, com medo até de faltar arroz. É importante ressaltar essa informação, né, Ângela? Porque a gente vem noticiando aqui, inclusive, supermercados que estão com falta de arroz, mas não é porque não está chegando, é porque as pessoas, muitas vezes, com medo, com receio, compram mais do que precisa para um determinado período, com medo de faltar arroz. E isso a gente também vem entrevistando instituições responsáveis, representativas. Eles garantem que não haverá esse desabastecimento e a gente acredita muito nisso. Agora, caso essa catástrofe climática não tivesse ocorrido no Rio Grande do Sul, a previsão era de uma produção brasileira de soja, vamos falar agora da soja, a previsão é de que a safra seria superior a 148 milhões e 400 mil toneladas. Houve algum ajuste nesse número depois do que está acontecendo? Sim, houve um ajuste. A estimativa atualizada da Conab para essa produção de soja é de 147,78 milhões de toneladas, uma redução de 4,5% sobre a safra anterior. A área total cultivada da safra 23 e 24 é de 45,7 milhões de hectares, 2,8% superior ao semeado na safra passada. Porém, um dado importante é o seguinte: as produtividades elas foram inferiores, né, às da safra passada em quase todo o país. Isso é um reflexo das condições climáticas adversas que a gente observou durante a implantação do desenvolvimento da cultura da soja, com falta de... teve falta e excesso de precipitação em época, né, importante
do desenvolvimento da cultura lá atrás. Então, por isso, esses números também foram alterados. É interessante a gente observar que esses números eles não refletem apenas as condições climáticas do sul do país, mas também do centro-oeste brasileiro, né? Porque a gente já vinha aí de uma condição de preços mais baixos, de uma safra menor no ano passado, nessa atual safra, por conta de condições climáticas adversas. Então, claro, vale a gente ressaltar que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil, mas a maior produção em termos de área e de volume no estado é a soja, né? Representa muito também para o estado. Então, essa variação não diz respeito só ao Rio Grande do Sul, para a gente deixar claro. Isso, exatamente. Perfeito. Agora vamos falar de milho. Como está o desenvolvimento do milho segunda safra? Porque a gente tem lavouras semeadas tardiamente e outras já prontas para serem colhidas, é isso? Excelente pergunta. Na segunda safra do grão, as condições não são uniformes. Em Mato Grosso, por exemplo, a maioria das lavouras elas estão em fase de enchimento de grãos, estão com bom desenvolvimento e boa reserva hídrica no solo. Porém, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, norte do Paraná e também algumas áreas de São Paulo, essa redução da precipitação no mês de abril provocou um estresse hídrico dessas culturas. Eu estive conversando com uma produtora de Louisiana, no Paraná, e ela me contou que lá na área dela, esse calor, essa onda de calor que a gente vem observando sobre o Brasil Central e que também atinge o norte do Paraná, acabou fazendo com que as folhas do milho da lavoura dela se dobrassem. Então, ela já enxerga o impacto dessa onda de calor nessa segunda safra de milho que ela implantou em suas lavouras. Outra produtora que eu conversei recentemente também, há um dia atrás, que mora no oeste paulista, também contou a mesma história, que as lavouras de milho implantadas no oeste paulista, ali na região dela, estão sofrendo com esse estresse hídrico provocado por essas altas temperaturas, porque eles estão sobre esse domínio, né, da onda de calor sobre essas regiões. Então, já há uma disponibilidade do solo, de água no solo, menor. Então, o milho aí está sofrendo um pouco com esses efeitos das altas temperaturas. Bom, a gente vai falar um pouco da previsão para os próximos dias, mas se o milho já está sofrendo com as altas temperaturas, a previsão agora não é que a situação melhore muito, mas você explica para a gente isso daqui a pouco. Bom, eu quero voltar para o Rio Grande do Sul, porque o estado também tem tradição no cultivo de fumo, uva, oliveiras, né? Quem nunca ouviu falar dos vinhos gaúchos, né? As azeitonas, os azeites. Mas a informação que a gente tem é que parte dessa produção é feita na região serrana. Por isso, o impacto, talvez, das chuvas seja menor para essas culturas? Não creio que seja menor, porque a Serra Gaúcha é uma região que produz 80% dos vinhos nacionais hoje no Brasil. E foi uma região muito afetada por essa chuva torrencial e pelas inundações. De acordo com a Emater de Bento Gonçalves, nessas áreas de Bento Gonçalves, muitos parreirais foram afetados pela chuva torrencial e pela correnteza da água. Cerca de 250 a 500 hectares de vinhedo podem ter sido prejudicados ali na região de Bento Gonçalves. Então, sim, tem algumas áreas ali dos parreirais que vão sofrer prejuízos, inclusive em Flores da Cunha, que é uma região produtora, a maior produtora de uva do país. Também há relatos por lá e ocorrência de registro de perdas totais em alguns vinhedos da região. Então, eu creio sim que não só os parreirais, mas as oliveiras também, e essa concentração de produção de fumo da região, pontualmente algumas áreas de produção foram afetadas também. Como eu disse, os prejuízos mais precisos a gente só vai conseguir obter assim que os profissionais dessas áreas, os engenheiros agrônomos, consigam, né, adentrar a essas áreas para fazer uma estimativa mais precisa de toda essa perda que a gente observa aí com essa catástrofe climática.
É importante a gente ressaltar também, né, o que os produtores têm relatado durante as nossas entrevistas, é que o que foi colhido está tentando se manter num local seguro, seco, enfim, mas o que está na terra, dificilmente ou quase nada, se é que alguma coisa pode ser aproveitada, porque não é uma chuva que veio e alagou e abaixou e o sol saiu, não, é uma condição de muita água durante muito tempo, o que estraga todas as produções, né? Mesmo quando a gente fala de arroz de alagado, não é nessa situação, né? Não, a plantação de arroz do Rio Grande do Sul, né, todas elas foram severamente atingidas por essa inundação. Então, a gente precisa agora esperar as águas baixarem e os profissionais, os engenheiros agrônomos chegarem a essas áreas, porque há uma questão muito importante aqui que a gente precisa lembrar a todos, que a saúde desse solo foi bastante comprometido na região. Então, depois dessa aferição dos prejuízos, vai ser feito também uma análise desse solo para corrigir esse solo, porque imagine você que o produtor rural, para voltar a plantar sobre essas áreas, ainda vai precisar trabalhar essa parte regenerativa dessa saúde do solo para voltar a plantar, né, nessas regiões. Com certeza, a gente está falando de produções agrícolas, mas a gente lembra também da parte da pecuária. Muitos animais, né, morreram durante esses últimos dias e também não tem condições de pastagem mais, enfim, não tem os que estavam em confinamento ou mesmo em pastagem, é um prejuízo muito grande para a pecuária também. A gente está falando aqui de esperar a água baixar. Você tem informação sobre os próximos dias no Rio Grande do Sul? O que pode se esperar para o clima e para o agro, né, para as produções, para a cultura, para esse período próximo? Olha, nesta quinta-feira ainda tem previsão de chuva, aliás, volta a chover sobre o Rio Grande do Sul. Nós vamos ter uma circulação de ventos que vão ajudar a formar nuvens carregadas. A gente tem um fluxo de umidade que vem da região norte do país, que vai encontrar com essa circulação de ventos, formando essas nuvens sobre boa parte do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem sim previsão de chuva no oeste, na região da Campanha, no sul do estado. Ali o tempo fica bastante nublado nesta quinta-feira com garoa. Já na região das Missões, no noroeste do estado, norte do estado, a região central, a região de Serra, de Vale e também a região metropolitana de Porto Alegre como um todo, vai ter um dia bastante chuvoso, podendo ser forte, a chuva sendo forte em alguns períodos. Então, esse ar polar que entrou pelo Rio Grande do Sul, ele começa a perder força, mas as temperaturas ainda não vão conseguir subir bastante por lá nessa quinta-feira. E aí, a gente falando de sexta-feira para o Rio Grande do Sul, nós vamos ter aí uma nova frente fria avançando pelo estado, mantendo o tempo bastante fechado e chuvoso entre as regiões ali de Missões, o noroeste, o norte, a região central, essa região serrana também, assim como Porto Alegre. A chuva, ela pode ser forte em alguns momentos na sexta-feira e não se descarta risco para temporais. Então, vai ser um dia de bastante atenção, de bastante alerta nesta sexta-feira. E para o sábado, o tempo ele fica mais nublado, com garoa, nas áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul e também no noroeste, norte e nordeste do estado. Na região das Missões, na região central do estado e em Porto Alegre, no sábado o sol já vai aparecer, mesmo que entre muitas nuvens, mas não há expectativa de chuva para o sábado. Tempo firme vai acontecer na fronteira oeste, na Campanha e no sul do estado no sábado. Previsão de geada tem para o sábado somente na região da Campanha Gaúcha. Mas eu sempre lembro aqui que é importante a população gaúcha sempre estar atentas às informações meteorológicas, através, né, dos canais de informações e também através da Defesa Civil do seu estado, porque temos sinais de chuvas para os próximos 2 dias, então é necessário estar atento às informações de alerta
para essas próximas 48 horas. Muito bem lembrado, Ângela. E a gente sempre comenta, né, que o agricultor, ele conta muito com o tempo. Ele está sempre olhando para o céu para ver se vai chover, se vai sair sol. Isso em condições normais. Na situação em que os gaúchos estão passando, esse alerta, né, é muito importante. Essa observação é muito importante. A gente deseja muita força e que eles consigam se recuperar o mais rápido possível. Ângela, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, a gente fica aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. O Record News Rural de hoje chegou ao fim. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e Agro.